Bom dia a todos. Vamos continuar nossa exposição no livro de Números. Uma dificuldade extra quando temos um assunto longo e que temos que segmentar em algumas partes, que perdemos o fio da meada às vezes. Não é perdemos, corremos o risco de perder entre uma e outra pregação, no caso aqui especificamente de Balaão, aquele homem complicadíssimo, e que eu já investi um bom tempo só explicando o caráter dele, que resumidamente é ruim, podemos afirmar com ampla base bíblica. Então, está aqui um processo meio esquisito, em que um rei pagão, rei dos Moabitas, contrata Balaão a dinheiro grosso, muito dinheiro, para Balaão amaldiçoar Israel, porque Balaque, que é o rei dos Moabitas, estava com medo de Israel. Então, é muito fácil. Contrata um profeta, paga o profeta, e ele amaldiçoa Israel, e eu me livro desse povo, e de alguma maneira Deus vai enfraquecer esse povo, de alguma forma. Mais ou menos isso. A coisa é complicada, mas porque Balaão fica dizendo que só quer dizer o que Deus vai dizer para ele, que ele não quer desobedecer a Deus, ele fica, parece que oscilando, ao mesmo tempo em que extremamente atraído pelo dinheiro, e é um homem mau, que acabou fazendo, vamos dizer, lá na frente, causando um dano muito grande para Israel. Então, é um homem ruim, não devemos nos iludir com Balaão. De vez em quando ele diz alguma coisa que nos confunde um pouco, vamos ver inclusive hoje isso aí, mas devemos sempre manter a guarda, porque a Bíblia nos autoriza a dizer que ele era um homem mau. Então, Números 22, versículo 35, houve aquele já famoso episódio da jumenta que falou, já comentamos, aliás, estamos saindo deste episódio, Números 22, vamos tocar para frente no 25, que está acontecendo logo depois do incidente lá com a jumenta, em que o anjo apareceu. Aliás, nem apareceu, ele já estava aparecendo e Balaão não via, mas a jumenta via o anjo com a espada na mão. Muito curioso aquilo. E agora Balaão diz, eu errei, pequei e tal, já expliquei também esse tipo de arrependimento de um homem desse caráter de Balaão. Então, o fato é que versículo 35, no 34, então Balaão, estou em Números 22 e 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não soube que estavas neste caminho para se opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Já expliquei isso. Novamente aqui, uma frase enganosa de Balaão, no sentido de que parece que ele estava querendo ser obediente a Deus, de coração e tudo. De boca até que tudo indica, mas a intenção dele era completamente diferente. Ele estava de olho, era no dinheiro. Por que o pastor Mauro está insistindo tanto nesse ponto? Porque a Bíblia diz, no Novo Testamento, eu já li isso para vocês, que ele era um homem que gostava de dinheiro, era o problema dele. Então, 35, tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, histórias estranhas, esquisitas, diferentes, e que cremos, sim, porque a Tua palavra diz. E nos rendemos, baixamos a cabeça à Tua palavra. Deixamos de lado orgulho, deixamos de lado conhecimento próprio, deixamos de lado ciência, deixamos de lado raciocínio, tudo isto
se necessário for, para crer na tua palavra. E quando diz que uma jumenta falou, chegou o momento de mostrarmos fé na tua palavra, deixando de lado a nossa experiência, porque animal não fala de acordo com a nossa experiência. Então, nos ajuda a saber a hora de ceder com a fé que te honra, ceder ao nosso próprio raciocínio quando chega o momento. Não que o crente ele comete um suicídio espiritual, ou mental, ou psicológico, ou espiritual, quando se converte. Não é assim. Mas chega o momento em que, sim, deveremos deixar isso de lado, e isso é motivo de honra para ti. Pois nos ajuda nessa história complicada de Balaão, um homem enganoso, perigoso, como temos tantos ao nosso redor hoje. Sempre houve, desde que entrou o pecado no mundo, mas nossa geração é esta que estamos vivendo, e que nós tenhamos os olhos mais abertos para enxergar homens tipo Balaão, que estão em toda parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Então, o anjo, que era o próprio Deus, como entendemos, uma manifestação visível ali de Deus, ele não disse: ok, Balaão, volte para a sua terra. Então, não. Mesmo que Balaão tendo dito: se quiseres, eu volto. O anjo disse: não, vá. E eu vejo aqui não uma aprovação do que Balaão estava fazendo, do que ele se propunha a fazer. Negativo. Essa autorização de dizer vá, acho que é uma maneira de Deus mostrar o poder que ele ia exercer sobre Balaão, se esse camarada vai falar o que eu quero dizer sobre o meu povo escolhido de Israel. Eu vou mostrar a minha soberania para ele, para Balaque, para todos os de Balaque, para todo mundo que ouvir essa história um dia, eu vou mostrar o meu poder. Ele quer amaldiçoar o meu povo para ganhar dinheiro do rei Balaque. Eu não vou deixar. Ele vai dizer o que eu quero. Então é assim que eu enxergo. Não é que Deus disse: Balaão agora ficou do meu lado, Balaão agora está concordando comigo, ele está tão obediente, o que eu disser ele vai repetir. Tá. Não é o caso. É Deus se exaltando acima do engano deste homem. E não se iluda você, crente. Algumas coisas Deus pode lhe dar, e lhe dá, talvez mais como provação do que como uma aprovação. Então Deus concedeu a Balaão e vá. E pode ser que alguém pense: então Deus estava com Balaão, Deus resolveu. Não, ele estava testando Balaão. E mais uma vez iria mostrar o poder dele, como já comentei. Então, dependendo do seu coração, você pode desejar alguma coisa que não agrada a Deus. E pede a Ele, inclusive. E Ele pode lhe dar. E você diz: Deus aprovou o meu pedido. Pode não ser isso. Isso é um pouco sutil. Espero que você esteja entendendo o que estou querendo dizer aqui. Mas Deus pode dar isso para lhe provar. Então eu vou ficar na dúvida, quando eu peço uma coisa a Deus, se o que Deus está me dando é porque aprovou ou está me provando. Assim fica complicado. Como é que eu vou lidar com Deus? Eu peço uma coisa e Ele dá, eu vou ficar com medo das coisas que Ele vai me dar daqui para frente. Tem uma forma bem simplesinha de você resolver isso. Bem simples. Examine o seu coração, seus propósitos. Por que você está pedindo isto? Qual é o propósito pelo qual você quer receber aquilo? O que você quer fazer com isto? Esse é o segredo para você estar em paz com Deus
E se você receber dele, você ficar tranquilo de que o seu coração está querendo acertar. Mesmo que venha uma provação misturada de alguma forma, mas você está em paz com Deus. A paz com Deus vem pelo coração acertado com Ele, claro, de acordo com as Escrituras, uma consciência fina, uma consciência sensível, em paz com Deus. Era tudo que Balaão não tinha, uma consciência tranquila, porque ele não tinha uma alma reta diante de Deus. Então, se você anda pedindo a Deus aí, a 3x4, como se diz, cuidado. Deus não é uma fábrica de lhe dar coisa que você pede, não. Então, Ele pode dar coisas que vai lhe complicar. Eu digo complicar, vai lhe trazer sofrimento ou problema, sempre com o sentido de lhe edificar, mas é algo que Deus lhe deu mais para lhe provar do que para lhe agradar. Não sabia que ia ficar tão complicado explicar isso, mas espero que eu tenha conseguido. Cuidado com o que você pede a Deus, e a forma, e o coração. 36 em diante, ainda em Números 22. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu ao encontro até a cidade de Moabe. Lembra que tudo isso aconteceu enquanto Balaão se dirigia para Balaque, falar com o rei que tinha mandado chamar Balaão através de alguns enviados. Então, Balaão chegou em Moabe, lugar onde Israel estava, o povo de Israel estava bem pertinho de lá, no progresso, já quase terminando de chegar na terra prometida. Isso aqui já é no finalzinho da experiência de 40 anos no deserto. Então Balaque ouviu, Balaão chegou. Saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Olha o rei reclamando. Não posso eu, na verdade, honrar-te? Esse honrar aqui é muito claro como é essa honrar. É pagar. Já ficou claro isso em contextos passados. Respondeu Balaão a Balaque, lá vem confundindo de novo. Eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Camarada fiel, aparentemente. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Que povo? Israel. Então Balaque levou Balaão a um certo lugar, certamente elevado, está aí o povo, ou um pedaço do povo, era muito grande, devia ocupar uma região enorme, mas ele viu uma parte do povo, está aí. Pronto, então Balaão estava agora frente a frente com judeus, com pessoas de Israel. E tudo que Balaque queria é que Balaão amaldiçoasse. A resposta de Balaão, quando ele disse que tudo que Deus falar, eu vou falar e tal, tudo que Deus me mandar falar, eu vou dizer e tal. Parece que ele estava com medo agora, grande. Ele ia morrendo, né? O anjo do Senhor com a espada na mão, ele disse, eu estava lá para te matar. Isso não é coisa pouca para se ouvir de um anjo com espada na mão. Eu estava lá para te matar, Balaão. E a tua jumenta te livrou 3 vezes. E agora, tu é que queres matar a jumenta? Porque Balaão disse, se eu disse para a jumenta, se eu tivesse uma espada, eu te matava. Aí o anjo disse, não, eu que quase te mato com a minha espada. Nós já vimos esse diálogo. Então, provavelmente, Balaão estava tremendo, apavorado, de medo
Tudo indica. Seja como for, Balaque fez tudo para agradar Balaão. A primeira coisa é que ele reclama, porque você não veio e tal, mas depois já se aquietou e disse, eu quero te honrar, eu quero. Aí mandou fazer sacrifícios, e com a presença de Balaão, para poder mostrar que o conceito de Balaão diante dele, o quanto ele queria dar um clima espiritual a todo o trabalho que ele queria que Balaão fizesse. Tem muita coisa acontecendo paralela aqui, que eu não vou entrar em detalhe, mas na questão da época, de como os adivinhos procediam, essa questão de pagãos sacrificando, antes de fazerem profetas pagãos, antes de fazer as profecias deles, eles faziam isso aqui. Então tem uma série de coisas aqui acontecendo para mostrar que era uma coisa muito séria da parte desse Balaque, e que ele queria realmente fazer tudo o que era necessário e que era indicado fazer para dar a Balaão, como profeta, todas as condições para Balaão, então, profetizar mal contra Israel. Balaque fez o que pôde. O que pôde, ele fez para agradar a Balaão. Você sabia que pode acontecer de pessoas do mundo fazerem coisas impressionantes para lhe seduzir? Porque o que Balaque queria, na realidade, quando eu disse que ele queria agradar Balaão, era seduzir a Balaão. Ele queria fazer o que... Seduzindo ou não, ele queria que Balaão fizesse o que ele, Balaque, queria. Pronto. Se era pela vontade de Balaão, se era contra... Não interessa. Balaque não queria saber de nada. Ele só queria uma coisa. Pagar qual era o preço de Balaão para ele amaldiçoar Israel. Pronto, é isso. O que fosse preciso para conseguir esse objetivo, ele faria. Se Deus ia gostar, não ia gostar, Deus de Israel. Ele queria que esse povo não mexesse com ele, porque ele estava com medo do povo de Israel, por causa da fama que Israel já tinha nesses 40 anos. Então, tenha cuidado, porque a gente sempre ouve que o mundo é nosso inimigo, o mundo persegue. Não é isso? Que é o que a Bíblia diz. Mas o mundo é inimigo, e às vezes o inimigo pode e toma a forma de amigo, para seduzir, para utilizar da maneira que o próprio mundo quer e deseja. Então tenha cuidado, não seja massa de manobra, não seja manipulado. Porque esse Balaque estava mostrando um mestre na arte de manipular Balaão. É isso. Então fica o alerta para você, não seja manipulado. 1:10-23. Então Balaão disse a Balaque, vou ler meio rápido aqui: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaão agora orientando. Balaque agora assumiu, agora comigo. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Tudo muito sofisticado aqui e caríssimo, pelo custo na época de reses e animais e tudo mais. Caro isso aqui. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sará ao encontro que me mostrar, te notificarei. Então subiu um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Balaão disse a Deus: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, ao peso dessa afirmação aqui, e disse: torna para Balaque e falarás assim. Tornando para eles, lá vem Balaão de volta para onde estava Balaque, porque ele tinha subido só ao morro. Tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele, quer dizer, Balaque, e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, agora Balaão falando,
que Deus mandou lhe dizer: Balaque me fez vir de Arão, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, que era outro nome para Israel. E vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas, ou das pedras, vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Muito bem. Balaão sobe ao morro, espera que Deus apareça a ele e diga o que deveria dizer. As vontades humanas e divinas aqui estão entrelaçadas, é impossível nós separarmos cada elemento. Eu já disse, é algo complexo, em que parece um homem obediente, que não é, e tudo isso. Mas Deus aparece mesmo a Balaão e ordena que Balaão fale algumas coisas para Balaque. Volte e diga o que eu quero que você diga, que é isso, isso, isso e isso. Balaão voltou. E fica evidente que a soberania de Deus prevaleceu. Vamos ver lá na frente, não hoje, que Balaque reclamou duramente de Balaão. Claro. Alguns pontos sobre o que Balaão falou. Eu queria detalhar mais, mas não vai dar. Primeiro, não se pode amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou e nem denunciar o que ele não denunciou. Fica claro aqui que Balaão, nem que quisesse, poderia amaldiçoar Israel. E nós sabíamos que ele queria mesmo, porque era a forma dele ganhar o dinheiro dele. Era amaldiçoando. Isso aqui, para ele, péssimo negócio. Ele falou o que Deus mandou, mas devia saber que aqui não vai sair nada. Eu vou irritar o rei, que irritou, como nós vamos ver depois. Mas fica claro, então, que ele falou na contramão do próprio coração. Porque Deus entrou ali e disse: fale isto. No caso de Balaão aqui, Deus colocou nas palavras, as palavras dele na boca de Balaão. Caso específico, Balaão não era um profeta de Deus, claro, não era nem um homem de Deus. Deus utilizou como quis, como faz, como quem quer. Mas no caso específico dele, esse caso, de fato, aliás, ele faz 3 ou 4 pronunciamentos, Balaão, como nós vamos ver ao longo. E é o que Deus mandou ele dizer mesmo. Deus colocou na boca dele. E no caso dos profetas verdadeiros, Isaías, Malaquias, Jeremias e tal, Deus inspirava, era um processo chamado inspiração, e Deus colocava exatamente o que ele queria na mente daqueles homens. Claro que sendo profeta de Deus, fazia aquilo com prazer e gostosamente. Mas normalmente, Deus dá liberdade para as pessoas falar o que bem entenderem. É interessante isto. Essa parte de inspiração, que eu poderia investir muito tempo falando nisso, e não vou, mas é algo que cessou com as Escrituras. Alguém chegar a dizer, eu falo, que esse é uma das questões complicadas hoje, da questão do carismatismo, ou pentecostalismo, ou evangélicos que creem em revelações, em profecias e tudo. Esse é um problema muito sério. Muito, muito sério, e que separa, que distingue claramente entre um grupo como nós, batistas, que não cremos, pelo menos tradicionais, não cremos que alguém pode levantar hoje, eu estou falando em nome de Deus, como uma visão que eu tive, e o que eu estou falando aqui tem autoridade
direta de Deus, como Isaías falou. Então, muitos creem que isso acontece hoje. Mas a Bíblia não autoriza isso, absolutamente. Esse processo chamado inspiração parou quando encerrou o cânon da Bíblia, com o Apocalipse, mais ou menos em 95 depois de Cristo, como vocês sabem. Então, Deus não faz mais revelação direta. Então, no dia que eu chegar aqui e dizer, eu vou falar uma coisa que nem está na Bíblia, claro, se eu falar uma coisa que está nas Escrituras, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu estou afirmando isso, claro, posso afirmar, qualquer de vocês pode, porque está na Bíblia, mas eu tive a revelação hoje à noite, na minha cama, que essa igreja deve, aí entro com alguma coisa particularizada, e isso veio direto de Deus. Podem marcar uma sessão e me expulsem daqui. Porque eu passei a ficar extremamente exposto no que eu estou dizendo. Então Deus não pode aparecer para alguém hoje e dizer, Deus não pode ter aparecido o pastor Mauro e ter dito isso que ele disse. Pode. Quem disse que não pode? Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer você virar um calango. Quer dizer, eu virar um calango. Não é para não ficar tão ruim, né? Tá bom, você é um calango e eu uma aranha, tá bom? Mas uma coisa é Deus poder, é Deus ter o poder para fazer algo. Outra coisa é ser algo coerente com o que Ele nos ensina na palavra dEle. E Ele nos ensina na palavra dEle que as Escrituras estão encerradas, que quem disser algo mais será amaldiçoado. Está errado, não pode, não ter autorização divina. Então, o que não pode é alguém dirigir uma igreja, ou dirigir um grupo de pessoas, ou dirigir a própria vida na base de que Deus está se revelando para ele. Qual é o limite disso? Sabe o que acontece? Seitas estranhas, esquisitas, e muitas vezes fanáticos que levam pessoas a coisas incríveis, a idolatria, às vezes até assassinato, a suicídios coletivos, tudo mais. A origem é isso. Pessoas que começam dizendo, eu tenho uma revelação de Deus. A revelação de Deus é esta. A Bíblia. Ponto. E o Espírito Santo, vamos falar muito do Espírito Santo hoje à noite, nos ilumina para entender um tanto quanto, não 100%, as Escrituras. Então, hoje, compete a cada pessoa, claro, especialmente os crentes, que é o que creem em Cristo, creem em Deus, creem nas Escrituras, mas, na realidade, qualquer ser humano, ele vai ser responsável pelo que ele diz. Deus não vai colocar, normalmente, não vai colocar a palavra na boca de alguém hoje, como na forma que colocou, inspiradamente, sem chance de erro, um Isaías daquele quando estava falando, ou o próprio Balaão, especificamente, como eu disse, mas hoje não temos mais isso. Porém, cada um é responsável pelo que diz. Então, este princípio aqui, não se pode amaldiçoar o que Deus amaldiçoou, não amaldiçoou, e nem denunciar o que Ele não denunciou. Para alguém que estava debaixo de uma inspiração divina, como Balaão estava aqui, e como os profetas da Bíblia estavam, de fato, era impossível, porque Deus colocou, Ele vai dizer. No caso hoje, como é que nós aplicaríamos este princípio aqui? Eu trocaria a palavra não pode amaldiçoar, que vale para quem estava sob inspiração divina, que não é o nosso caso hoje, eu trocaria por deve. Não se deve amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou, e nem denunciar o que Ele não denunciou. Ou seja, qualquer pessoa que tenha mínimo de bom senso, e que creia no Deus da Bíblia, ele vai dizer, eu não quero denunciar o que Deus não denunciou. É loucura.
É falta de juízo. Então, é um princípio espetacular. Ah, pastor, mas isso é óbvio demais. É óbvio, mas como é que você sabe o que Deus amaldiçoou e o que Ele não amaldiçoou? O que Ele aprova, o que Ele não aprova, se você não conhece bem as Escrituras? Então, alguém pode, mesmo inconscientemente, mesmo sem ser de propósito, mas pode levantar e dizer algo completamente diferente ou oposto do que a Bíblia diz. Então está dizendo algo que Deus não disse, ou diferente do que Deus disse, e está trazendo sobre si um perigo grande, porque não se pode ou não se deve amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou. E poderíamos completar também, nem bem dizer o que Deus bem disse, deixar de bem dizer o que Deus bem disse. Ou seja, diz o que é afinado com o que Deus disse. Disse aonde? Na palavra dele. E como é que você vai saber? Lendo e estudando a palavra de Deus. Vou encerrar aqui, pensei que muito mais adiante, mas são assuntos básicos, importantes, que eu acho que devo aproveitar essa história tão diferente para colocar, porque o fato de ser enganosa a história de Balaão, deixa eu dizer de outra forma, a história de Balaão é absolutamente fidedigna, porque está na Bíblia, não tem nada de enganosa. O fato de ele ser um homem de um comportamento enganoso e de um ministério estranho, duplo, isso tem tudo a ver conosco, hoje. Porque, como eu disse na minha oração inicial, homens de todo jeito, homens, mulheres, seres humanos de todo jeito estão ao nosso redor, dizem que são crentes e não são, ou que dizem que creem em Deus e creem mesmo, mas não abriram o coração para Jesus Cristo. Aí tem o nome evangélico hoje, que é um nome muito aberto e que não significa muita coisa, além de ser alguém que crê em Deus e não é católico. Basicamente é isso. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas não é católico. Pronto, então é um evangélico. Mas a Bíblia não reconhece essa classe. A Bíblia só reconhece duas classes de seres humanos. Os que são de Cristo, convertidos a Cristo, entregaram o coração a Jesus Cristo. Vamos falar isso direitinho hoje à noite. E aqueles que não o fizeram. Então, se é religioso, se não é religioso, se a mãe é religiosa, a avó, o pai, qual a religião, qual a igreja, quem é o pastor, quem é isso. A Bíblia desconhece. Diante de Deus, dois tipos de pessoas. Dois! Não são três, são dois. Os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Ah, mas eu sou de Cristo. Ótimo. Amém. Agora, por favor, explique, não para mim, mas explique para si próprio. Não, seja honesto com você mesmo. O que significa você dizer, eu sou de Cristo? Este é o ponto. Ah, porque eu sou da igreja tal. Não faça isso. É porque é isso, é porque eu nasci no lar assim. Não. Você nasceu pecador, destinado ao inferno. E eu, e todos nós, todo ser humano, nasce condenado. Tem que passar por um processo de conversão. Isso não tem nada a ver com a igreja que frequenta, com o que a mãe pensa, ou o pai pensa, ou ele próprio pensa, antes de se arrepender dos próprios pecados e entregar a vida para Jesus Cristo. Então, na época de hoje, tem todo... Não é de hoje não, é ingenuidade dizer que é de hoje. Sempre teve. O formato muda, o jeitão muda, mas sempre houve isso. Então,
aprenda o jeitão que nós vivemos hoje, as coisas ao nosso redor, e tenha sabedoria, irmão, irmã, em Cristo, para distinguir, ver como é que eu posso identificar, até certo ponto, pelo menos, alguém que não é um Balaão. Fala bonito, chega, comove, mas como é? Agora nós temos o conforto, no caso de Balaão, da Bíblia dizer, esse cara não prestava não. Então nós sabemos, podemos falar tranquilamente, mas não está na testa das pessoas. Senhor, pinta aí na testa os Balaãos que estão ao meu redor. Não vai funcionar. Então abra o olho, como se diz, e peça a Deus orientação, e procure falar o que Deus gosta, e procure não gostar do que Deus não gosta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a captar, entender essas coisas e a praticar para o bem nosso próprio, em primeiro lugar, para o bem dos outros ao nosso redor e para o Teu agrado. Queremos amaldiçoar o que Tu amaldiçoas, no sentido de reprovar o que Tu reprovas, e queremos aprovar o que Tu aprovas. E é um belo resumo de uma vida, de qualquer ser humano. Eu vivo para agradar a Deus naquilo que Ele gosta, e eu vivo para evitar aquilo que meu Deus, meu Jesus Cristo, não gosta. Agora, o que Tu gostas e o que não gostas, dá-nos sabedoria, dá-nos insistência, persistência, disciplina para estudar na Bíblia, e pedir ao Espírito Santo iluminação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos e agradecemos. Amém.